O Pare e Pense de hoje está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de verso 6. O texto diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O que é ter fome e sede de justiça? Que tipo de fome e sede é essa? A quarta bem-aventurança fala sobre um apetite espiritual. A fome espiritual é uma característica do povo de Deus. A ambição das coisas de Deus não é material, mas espiritual. Essas palavras do grego são incisivas. Peinal significa estar necessitado, sofrer de fome profunda. A palavra dispau traz em si uma ideia de sede de verdade. Só os que têm fome e sede de justiça que serão saciados. Pense comigo, ter fome e sede é o mesmo que perseguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, como está em Hebreus capítulo 12, verso 14. Isso lembra o famoso texto de Jesus que diz que busque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, quando alguém põe a felicidade acima da justiça, o esforço está condenado ao fracasso. Só são felizes as pessoas que buscam primeiramente a justiça. Eu gosto de uma frase de Charles Riley que ele diz o seguinte: felizes são aqueles que preferem ser santos do que ricos ou sábios. Se quisermos ser verdadeiramente felizes e abençoados, então precisamos ter fome e sede de justiça. A felicidade e bênçãos são resultado da justiça. Isso me lembra uma história. Houve um homem nos Estados Unidos que buscou obter justiça, mas sem a ajuda de Deus. O seu nome era Benjamin Franklin. Franklin ele fez uma lista de virtudes que desejava ter. E todos os dias ele realizava uma autoanálise para ver se tinha realizado a determinada justiça durante as últimas 24 horas. Ele confessou que, após anotar humildemente seu sucesso em vários dias consecutivos, ele começou a ficar orgulhoso da sua humildade. Até mesmo os não regenerados entendem, em certa medida, o seu fracasso quando procuram alcançar a verdadeira justiça. A Bíblia diz que se guardarmos toda a lei e tropeçarmos num único ponto, seremos culpados de toda a lei. Maldito também é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumpri-la. Nenhum homem pode alcançar o padrão da perfeição exigido pela lei, pois não há homem que não peque. Pecamos sim por palavras, obras, omissão, pensamentos. Desta maneira, não temos a mínima chance de sermos justificados diante do tribunal de Deus, pelos nossos próprios méritos. Então a pergunta que fica é: como então um homem pode ser justo diante de Deus? Aquilo que o homem não pode fazer, Deus fez por ele. Deus enviou seu Filho ao mundo como nosso representante e fiador. Quando Cristo foi à cruz, ele o foi em nosso lugar. Quando ele estava suspenso no madeiro, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi moído pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. Naquele momento, ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. O sol escondeu o rosto dele e o próprio Deus não pôde ampará-lo. Antes de morrer, Jesus deu um brado. Ele disse: está consumado, está pago. Jesus pagou o escrito de dívida que era contra nós, e quitou, rasgou e colocou e cravou numa cruz. Agora estamos quites com a lei de Deus. Agora não temos mais nenhum débito pendente com a justiça de Deus. Agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como está em Romanos 8, verso 1, nós fomos justificados. Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor, levando sobre o seu corpo os nossos pecados, encravando na cruz a nossa dívida e comprando na cruz a nossa eterna redenção. Cristo, de fato, é a nossa justiça. Quem tem fome e sede de justiça
também luta por uma sociedade sem fraude, sem falso testemunho, sem roubo, sem desonestidade, nos negócios pessoais. Enfim, quem tem fome e sede de justiça luta para que as leis sejam justas, estabelecidas. Os justos governam e os magistrados eles possam julgar corretamente. Quem tem fome e sede de justiça denuncia o pecado e promove o bem. Ama a verdade e ele abomina a mentira. Esse é o caminho para a verdadeira paz. Os filhos de Deus sempre lutaram pelas grandes causas sociais. O cristianismo sempre levantou a bandeira das grandes transformações sociais. O próprio Jesus restaurou a dignidade das mulheres, das crianças. Os apóstolos cuidaram dos pobres. Não podemos esquecer que a reforma do século XVI devolveu às nações a visão bíblica do trabalho, da vocação, da economia, da ciência e da verdadeira fé. Não é à toa que um dos maiores sociólogos de todos os tempos, Max Weber, disse que os países onde a reforma se estabeleceu prosperaram. E John Wesley, que lutou bravamente pela causa da abolição da escravatura. E Martin Luther King Jr., que em 1963 ele lutou contra o preconceito racial na América e mesmo como mártir desta causa, ele deixou para nós o legado vitorioso que ainda inspira aqueles que têm fome e sede de justiça continuarem nessa peleja. Agora, pense comigo, se você pudesse escrever as últimas páginas da sua vida, o que você escreveria? Pensou? Seria maravilhoso se em nossa lápide escrevessem que fomos justos durante a vida. Não devemos desprezar a justiça como se ela fosse algo exclusivo daqueles que a buscam com as próprias mãos. Devemos amar a retidão o suficiente para buscá-la com intensidade dos que têm fome e sede, pois Deus promete que se tivermos fome de justiça, não ficaremos de mãos vazias. Nós recebemos o pão da vida, que nos alimentará por toda a eternidade. Se tivermos sede de justiça, o Filho da Justiça fará com que as águas vivas brotem em nossa alma por toda a vida eterna. Ficaremos então saciados, satisfeitos com essa busca. Agora faça uma reflexão. Você tem fome e sede de justiça? Ou você é uma pessoa levada a qualquer vento? A fome e sede de justiça é a marca de um cristão. Então pare e pense comigo. Diante do texto, Jesus promete felicidade e saciedade. Ele promete alegria e satisfação. Ele promete plenitude e dá a todos quanto tem fome e sede de justiça. Ninguém jamais estará satisfeito sem que antes esteja faminto e sedento. Que Deus te abençoe.